de Física do Faceduca. E a aula de hoje a gente vai começar, propriamente dita, o assunto de eletricidade. Espero que você goste, é um assunto que eu gosto muito. Espero que seja uma boa aula. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar dos elementos que formam um circuito e as leis de Ohm. Então, se você acha eletricidade, trabalhar com circuitos muito difícil, se você não sabe diferenciar ampere de tensão, de voltagem, se você não sabe para que serve uma fonte, uma bateria, então essa é a aula para você. A próxima aula eu vou já pegar esses elementos e montar um circuito, montar circuitos em série, paralelo, misto e calcular a corrente elétrica, a tensão e a resistência em circuitos. Então, se você já entende bem os elementos do circuito e as leis de Ohm, pode passar para a próxima aula, ok? Mas se você tem dificuldade, ou se você não conhece bem, vem comigo que eu vou te explicar tudo com detalhes. Bom, são 3 elementos importantes que a gente vai estudar. O primeiro é a tensão, também chamada de voltagem. Coloquei entre aspas porque não é um nome que eu gosto muito, assim, ele é meio que errado, assim. Mas a gente vê as pessoas falando. Diferença de potencial ou DDP. Todas essas palavras representam a mesma coisa. E ela me mostra a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Então, o que acontece? Dentro de um fio condutor, eu tenho elementos, né, que são cargas que ficam na camada de valência, ou seja, são elétrons livres, assim, mais livres em relação aos outros. Só que eles ficam se movimentando, mas cada um meio que no seu quadrado, assim, num movimento não sincronizado. E aí, para eu fazer uma corrente elétrica correr nesse fio, ou seja, eu preciso que todos os elétrons caminhem no mesmo sentido, formando tipo uma fila indiana. Então, eu preciso de alguém para poder direcionar eles no mesmo sentido. E quem faz isso é a tensão do circuito. Então, se eu tenho uma grande tensão no circuito, essa corrente rapidamente ela se enfileira e consegue fazer o movimento dessas cargas elétricas. Mas se minha tensão é pequena, esse movimento é um pouco mais não tão alinhado, um pouco mais desordenado e tal, e altera sim a qualidade e a quantidade mesmo da minha corrente elétrica. Então, quem que no meu circuito o elemento que produz essa tensão? Pode ser uma bateria, a bateria do carro, por exemplo, pode ser uma pilha. E essas duas fontes, a gente chama de fontes de energia, elas produzem corrente contínua, ou seja, elas produzem uma tensão contínua, né, e também uma corrente elétrica contínua. Significa que está sempre no mesmo sentido, assim, toda a corrente indo sempre para um lado, por exemplo, para a direita. Agora, também existe uma tensão e também uma corrente alternada, né, que é o que a gente vê na nossa casa, na tomada da nossa casa. Então, significa que ela, cada hora está num sentido, ela muda de sentido, né? No Brasil, 60 vezes por segundo, ou 60 Hz. Mas tem países que têm frequência diferente, né? Tem países com 50 e tal. Bom, a unidade de tensão é volts, e o símbolo é o V maiúsculo. Daí que vem o nome voltagem, mas é meio errado de falar. E o medidor é o voltímetro, né? Então, metro é medida e volt é a unidade, então é medida do volt, né? Quando eu desenho no circuito, a bateria ou a fonte, ela tem que ter 2 elementos, um polo positivo e um polo negativo. Então, na bateria do carro, um polo é positivo e outro negativo, na pilha também. Então, toda fonte, quando eu vou desenhar, tem que ter um positivo e um negativo. Isso interfere no sentido da corrente elétrica. Então, eu sempre desenho 2 tracinhos. O tracinho maior vai ser sempre o positivo. Então, você lembra que o positivo é maior porque tem um maior potencial de energia, né? E o menor é sempre o negativo, ok? Então, isso daqui é representação, por exemplo, de uma bateria ou de uma pilha. Aqui eu tenho 2, então eu tenho uma aqui e outra aqui, ou seja, eu tenho baterias conectadas em série, por exemplo, né? Aqui é o símbolo do voltímetro, que é o medidor de tensão, e aqui
é o símbolo de corrente de tensão alternada. Então, alternada ela tem esse tio, para mostrar que ele dá uma variada, tá bom? Então, essa é a tensão encontrada nas nossas fontes de energia. Pode ser uma bateria, pilha ou a tomada da nossa casa, ok? Então, esse é o primeiro elemento do circuito. É quem vai dar energia ou um direcionamento para os elétrons fazerem uma corrente elétrica. Bom, a gente tem uma simulação FET sobre tensão. Vamos lá para a gente ver? Então, gente, cheguei na simulação. Ela é uma simulação bem simples, assim. Então, ela mostra aqui que são as pessoinhas representando a quantidade de energia, né? E aqui eu tenho um polo positivo e um polo negativo dentro de uma bateria, como se fosse dentro de uma bateria, tá vendo? E aqui a quantidade de tensão. Então, vamos colocar uma tensão grande. Então, vai muitas pessoas lá, pegam a carga elétrica, que é um elétron, né? E levam para o outro lado. Aí eles vão, alguns vão, pegam, outros já ficam quietinhos, leva, beleza. Eu tenho essa quantidade de tensão aqui. Quando eu vejo mostrando a bateria, ó, assim, beleza. Agora eu quero uma tensão pequenininha, então vamos ver. Bom, então assim, é uma simulação bem simples que mostra a distribuição de cargas e os trabalhadores levando a carga de um ponto para o outro, ok? Então, é isso que você tem que ter em mente quando você pensa numa bateria. Então, assim, há uma reorganização das cargas elétricas ali dentro. É isso, ok? Ótimo, gente. Então, agora vamos falar do segundo elemento super importante do nosso circuito elétrico, que é a corrente elétrica. Então, como eu já comentei, a corrente elétrica é formada por elétrons. São elétrons que caminham, né, no mesmo sentido, ou seja, no sentido preferencial, ou seja, uma fila indiana de cargas elétricas. Quem que orienta essas cargas nesse sentido? A tensão, a minha fonte de energia, a minha bateria ou a minha pilha do circuito, ok? Então, a corrente elétrica é isso, é uma carga elétrica em movimento numa certa direção preferencial. Essa é a corrente elétrica contínua, ou seja, ela está sempre no mesmo sentido. É o que a gente estuda geralmente quando a gente faz as contas do circuito e tal, aqui no ensino médio. Mas existe a corrente elétrica alternada, ou seja, ela alterna o sentido, né? Como eu disse, 60 vezes por segundo aqui no Brasil. Bom, a unidade dela é ampere e o símbolo é o A maiúsculo. O medidor é o amperímetro. E aí, gente, a gente tem um detalhe em relação ao sentido da corrente elétrica. Quando a gente criou toda a base da elétrica, a gente não tinha tecnologia para enxergar o movimento dos elétrons, a gente não tinha tecnologia para poder enxergar qual o sentido que eles caminhavam. Dentro de, por exemplo, uma bateria, né? No circuito a gente achava que a corrente elétrica saía do polo positivo e ia para o negativo. Só que quando a gente teve tecnologia, a gente conseguiu enxergar isso, a gente viu que era ao contrário. Tipo, tava tudo ao contrário. E aí a gente pensou, nossa, mas todas as minhas fórmulas estão erradas. Tipo assim, vou ter que colocar um sinal de negativo, né, para mudar o sentido em todas as minhas fórmulas. O que a gente vai fazer? Então a gente decidiu fazer uma convenção. Convenção é um acordo, né? E consideramos o seguinte, então a gente falou, olha, gente, a gente sabe que a corrente elétrica vem do polo negativo para positivo. Isso a gente sabe, essa a gente vai chamar de corrente elétrica real. É o que a gente conseguiu enxergar depois. É o que acontece na real. Mas, como nossa teoria já está toda pronta, a gente vai considerar que a corrente continua do jeito que a gente pensava, saindo do polo positivo para o polo negativo. E essa corrente a gente vai chamar de corrente convencional. Ou seja, é uma corrente que a gente está convencionando aqui e a gente está combinando aqui. Ok? Então, gente, é o seguinte. Qualquer questão de prova que falar corrente elétrica, você já sabe que é convencional. Toda teoria a gente trabalha com a convencional. Agora, tem algumas questões que falam da corrente elétrica real, mas ele escreve corrente elétrica real. Aí você fala, tá, invertida, tá bom?
Então, a corrente elétrica convencional sai do polo positivo e vai para o negativo. Então, é isso que a gente vai considerar em todo o nosso estudo de elétrica, tá bom? Sai do positivo para o negativo. E a real é invertida. Então, aqui eu tenho o GIF mostrando isso. Então, aqui eu tenho o polo positivo, aqui o polo negativo, né? Então, aqui o sentido das cargas elétricas se movendo, tá vendo? Então, qual que é a diferença disso? A diferença disso é que, na verdade, a corrente elétrica convencional considera que os prótons se movem, ou seja, as cargas positivas se movem. E a gente descobriu que a massa do próton é muito grande em relação à do elétron, né? E isso faz com que ele não tenha essa mobilidade tão grande como os elétrons têm. Então, os prótons não se movem no circuito. Quem se move são só os elétrons. E aí foi isso que a gente errou quando fomos fazer a formulação de elétrica, assim, né? Estou falando a gente, é a humanidade, todos os físicos e engenheiros eletricistas que trabalham com isso, tá? Tipo, nossa galera, tá? Então, o positivo não se move, o próton não se move, a corrente correta mesmo é considerando os elétrons se movendo, ok? Então, essa que é a diferença aqui da corrente real e da convencional. Então, não preocupa se o exercício falar corrente elétrica, só corrente é sempre a convencional, do positivo para o negativo. Ótimo. Então, vamos ver a fórmula da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Delta, na física, significa variação. É final menos inicial. Então, a corrente elétrica é igual a variação de cargas dividido pela variação do tempo. Então, é esse desenho aqui, ó. Então, eu tenho uma área aqui, tá vendo? E aí eu conto quantos prótons, né, quantos elétrons estão passando aqui. Então, aí eu cronometro. Então, tipo assim, vou cronometrar 5 segundos. Aí eu falo assim, nossa, passaram 10 cargas. Então, a minha corrente vai ser quantidade de cargas, 10, dividido pelo tempo, sei lá, 10 segundos. Esqueci já o tempo que eu falei. Aí, então, a minha corrente elétrica é isso, cargas por segundo, tá bom? E cargas por segundo a gente chama de ampere, tá bom? Que foi, né, claro, um físico muito importante que trabalhou com esse conceito. Aí, carga é a mesma carga que a gente trabalhou com a lei de Coulomb, né? Então, a unidade é em Coulomb e intervalo de tempo no sistema internacional, segundos, tá bom? Ótimo. E agora o terceiro elemento, não menos importante, é a resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, ele é um elemento do circuito que consome energia. Então, ele consome energia elétrica. Então, ele pode ser um motor do seu ventilador, ele pode ser uma lâmpada do circuito, ele pode ser um resistorzinho, que é esse daqui, ó, que eu ponho no circuito eletrônico. Ele pode ser uma resistência do chuveiro, a resistência do chuveiro é essa foto aqui, né, que é um fio enroladinho. Ele pode ser a resistência elétrica do seu forno elétrico. Ele pode ser muitas coisas, assim, que consomem energia, tá bom? Então, a resistência elétrica, quando a gente fala resistência elétrica, é alguma coisa que consome energia do circuito. Nessas fotos tem resistores. Então, isso aqui é um resistor, ele é bem pequenininho e você compra ele numa casa que vende elementos de eletricidade, né, assim, e ele tem o valor que você quer. Então, você fala assim, olha, moço, eu quero um resistor de 100 ohms. Aí ele te dá um resistor de 100 ohms. E tá vendo que ele é coloridinho? Essas linhas aqui são código de cores. É o código de cores dos resistores. E eu olhando ele, se eu sei esse código, eu consigo identificar qual que é o valor dele. Então, quando eu falo assim, moço, eu quero uma resistência, um resistor de 100 ohms. Ele me dá, eu olho as cores e falo, não, moço, isso aqui você está me dando de 220, só, quero de 100. Aí ele fala, verdade, aí ele me dá. Então, é isso, assim, com o código de cores você consegue identificar. Né? E o resistor, ele tem sempre o mesmo valor, assim, ele não muda. Então, é uma característica inerente dele, tanto que eu posso comprar um de 100, ou um de 200, ou um de 500 ohms. Então, ele não muda nunca, eu compro ele nesse valor. Então, ele não muda, independente da corrente que passa nele, independente da tensão do circuito, ele não muda, tá bom?
E o resistor do chuveiro também, né? Ele tem uma resistência, um valor de resistência que eu posso medir com o medidor. E ele não muda também, ok? Quando eu desenho um circuito elétrico, o símbolo dele é esse daqui, ó. Então, para mostrar que é uma resistência à passagem elétrica. Então, o resistor ou a resistência elétrica, ele dificulta a passagem da corrente elétrica. Essa é a característica dele, ok? Ou então assim também, ó, que é bem o desenho do resistor, né? Nos meus circuitos. Bom, então a resistência elétrica é uma resistência ou uma dificuldade para a passagem elétrica, né? Pode ser causada por um grande comprimento do fio, como é aqui, ó, tá vendo? É um fio grande que foi enroladinho. Ou pela pouca espessura, ou seja, um fio fininho, proporciona uma maior dificuldade à passagem de corrente elétrica do que um fio mais grosso, né? Uma bitola mais grossa com certeza. Ou devido ao material não ter uma boa capacidade para conduzir a corrente. Então, tem materiais que conduzem melhor a corrente, né? E que são melhores condutores, tem outros que não. Então, isso também depende, varia no valor da resistência. E com isso que eu consigo construir resistores com valores diferentes. A unidade é ohm, que é esse símbolo aqui, que é a letra grega ômega. Mas aí a gente fala ohm, tá? Bom, então, quando eu vou desenhar um circuito, eu preciso de alguns elementos, né? Então, o fio vai ser sempre uma linha. Aqui são os condutores conectados, tá vendo? Um conectado aqui. Aqui quando eles estão, todos eles conectados. E aqui quando eles não estão conectados, então, ou seja, não tem a bolinha, tá vendo? Aqui é um fio terra, na verdade é um aterramento, né? Quando eu coloco o meu circuito conectado à terra, né? Então esse é o símbolo que eu uso. Isso é uma célula ou uma pilha, por exemplo. Aqui é uma bateria, que são várias pilhas, tá vendo? Positivo, negativo. Ou assim, mostrando qual que é o positivo, qual que é o negativo, menor negativo, maior positivo, né? Aqui uma lâmpada, aqui um fusível, aqui os resistores fixos, ou seja, ele tem sempre o mesmo valor. E existe um resistor variável, né, que eu consigo variar o comprimento do fio que eu pego, né, então ele pode variar, né, ele chama potenciômetro. E tem também um outro que é um resistor variável que chama reostato, que é uma chave interruptora, que é igual a um interruptor de luz da nossa casa, né, que você liga ou desliga a lâmpada. Então, é uma chave, né, que ela abre ou fecha o circuito, né? Quando você liga a lâmpada, significa que essa chave ela se fechou, ou seja, o circuito fica contínuo e a corrente elétrica pode passar. Agora, quando você desliga a lâmpada, ele abre o circuito nesse sentido. E aí, quando está aberto, a corrente não consegue passar, ou seja, o fio está desconectado, né? Aqui o símbolo do medidor voltímetro, que mede tensão, e aqui o símbolo do medidor amperímetro, que mede corrente elétrica. Beleza. Uma outra coisa importante sobre resistência é eu conseguir calcular a resistividade elétrica de um material, ou conseguir calcular qual é a resistência de um fio, né? Isso é calculado pela segunda lei de Ohm. A gente não viu a primeira ainda, vai ser um pouquinho mais pra frente. Mas a segunda lei de Ohm relaciona as características que me dão o valor da resistência de um condutor. Então, o valor dessa resistência elétrica em ohms depende, primeiro, da resistividade do material, que é essa letrinha grega aqui, Rho. L é o comprimento do fio, dividido pela área da seção do fio, ou seja, a área circular, né? Então, por exemplo, o meu fio tá aqui, aí eu corto um pedaço dele. Então, essa daqui, esse círculo, é a minha seção dele. Então, a área dessa seção, tá? E aí tem algumas coisinhas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o comprimento é sempre em metros e a área vai ser sempre em metros quadrados. Só que um fio, né, imagina o diâmetro de um fio, geralmente é pequenininho, né, geralmente está em milímetros.
eu tenho que calcular a área em metros quadrados. Então, geralmente é um valor petitinho, que eu uso potência de 10, tá bom? Então, não pode esquecer que essa área aqui, que é aquela área circular, né? πr ao quadrado, ou πd2 sobre 4, ela sempre vai ser em metros quadrados, tá bom? Então, tem que colocar o diâmetro do fio, ou o raio, né, do fio, desse círculo em metros, para aí sim conseguir calcular isso em metros quadrados. Bom, então a resistência elétrica em ohm, a resistividade do material ohm vezes metro, o comprimento do fio em metro e a área dessa seção em metros quadrados. Aqui eu tenho uma tabelinha de resistividade, né, do valor do ρ, para a gente ver, né? Então, a prata, o valor da resistividade dela é 1,68, vezes a menos 8, ferro 9,68 vezes a menos 8, e a gente vai vendo quais que são melhores condutores do que outros, né? Então, prata, a gente sabe que é o melhor condutor do que o cobre, e é muito próximo, olha. Depois o alumínio, depois o tungstênio, e por aí vai, ok? Então, essa é a segunda lei de Ohm. Eu consigo calcular a resistência elétrica a partir dos elementos que formam o resistor. Então, vamos fazer exercício para a gente treinar esse conceito. Então, primeiro, ao aumentarmos o comprimento de um resistor sem variarmos outros parâmetros, tais como área ou resistividade, espera-se que sua resistência aumenta, diminui, e a condutividade aumenta ou diminui. Então, como que a gente vai fazer essa questão? A gente tem que analisar essa fórmula, né?